Meu nome é Helena. Helena Cristina dos Santos. E eu preciso contar o que aconteceu naquele dia. O dia em que minha única filha, minha Marcela, me deixou naquela casa. Sozinha. Abandonada. Como se eu fosse um peso que ela precisava deixar para trás. Mas esta não é apenas uma história sobre abandono. Não. É muito mais profundo do que isso. É uma história sobre verdades ocultas, sobre o peso das escolhas e sobre descobertas que mudam tudo o que pensávamos saber sobre as pessoas que amamos. Fiquem até o final, porque o que eu descobri naquela casa mudou tudo. Para entender o que aconteceu, precisamos voltar no tempo. Precisamos conhecer quem era Helena antes daquele dia fatídico. Eu não fui sempre essa mulher frágil que vocês estão imaginando. Não. Houve um tempo em que eu era forte. Forte o suficiente para criar uma filha sozinha, depois que meu marido, depois que Roberto me deixou. Era 1982. Marcela tinha apenas 3 anos quando Roberto simplesmente desapareceu. Não houve discussão, não houve briga. Uma manhã ele saiu para trabalhar e nunca mais voltou. Deixou um bilhete curto na mesa da cozinha. Perdoe-me, Helena. Eu não consigo mais. Imaginem a cena. Uma jovem mãe de 35 anos, em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, com uma criança pequena e nenhuma explicação. Sem dinheiro. Sem apoio. Sozinha. Eu chorei. Deus sabe que eu chorei durante semanas. Mas as lágrimas não pagavam as contas. As lágrimas não colocavam comida na mesa. Então eu sequei meu rosto e fui trabalhar. Então consegui um emprego como costureira em uma pequena fábrica de roupas. Trabalhava das 7 da manhã às 7 da noite. Quando chegava em casa, ainda tinha que cuidar de Marcela, fazer comida, limpar a casa. Aos finais de semana, fazia costuras extras para conseguir um dinheiro a mais. Eu me lembro das mãos de Marcela, tão pequenas, tão delicadas. Ela costumava segurar meu dedo quando dormia, como se tivesse medo de que eu também fosse desaparecer. E eu prometia a ela, todas as noites, mamãe nunca vai te deixar, meu amor. Nunca. Mas a vida tem uma forma cruel de virar nossas promessas contra nós mesmos. Eu me sacrifiquei durante anos. Abri mão de tudo, de uma nova chance no amor, de sonhos pessoais, de momentos de descanso. Tudo pela minha filha. Tudo por Marcela. Quando Marcela entrou na faculdade, eu pensei, valeu a pena. Todo o sofrimento, todo o cansaço, valeu a pena. Ela foi a primeira da família a fazer faculdade, administração de empresas. Eu estava tão orgulhosa. Marcela se formou em 2008. Logo conseguiu um bom emprego em uma empresa em Belo Horizonte. Casou-se aos 28 anos com Fernando, um engenheiro civil. Tiveram 2 filhos, Lucas e Ana. Do lado de fora, era a família perfeita. A história de superação completa. A filha que cresceu sem pai, criada por uma mãe lutadora, que conseguiu vencer na vida. Mas famílias perfeitas não existem. Existem apenas fachadas bem construídas. As visitas começaram a ficar mais raras depois que os netos nasceram. Primeiro era todo mês. Depois a cada 2 meses. Depois, só em aniversários e Natal. Eu entendia. Sabe, ela tinha a vida dela, o trabalho, os filhos, o marido. Eu não queria ser um peso. Então eu sorria, dizia que estava tudo bem, que eu estava bem sozinha naquela casinha. Mas eu não estava bem. A solidão é uma companheira silenciosa. Ela não chega de uma vez. Ela se instala aos poucos, como uma névoa que vai tomando conta de cada cômodo da casa, de cada canto da alma. Eu comecei a sentir o peso da idade, as dores nas juntas que não passavam mais, a vista que falhava, a memória que pregava peças. Mas o pior não era o corpo que envelhecia. Era o silêncio da casa, o telefone que não tocava, os dias que passavam sem que ninguém perguntasse como eu estava. Foi em março de 2024 que tudo começou a mudar. Eu tive uma queda em casa. Eu estava indo buscar uma panela no armário alto da cozinha. Subi no banquinho, perdi o equilíbrio. Lembro do chão vindo em minha direção, e depois, só dor. Fraturei o quadril. A vizinha, Dona Carmen, me encontrou 2 horas depois. Eu tinha gritado, mas ninguém ouviu. Ou ninguém quis ouvir.
Eu passei 3 semanas no hospital. A cirurgia foi complicada. A recuperação, ainda mais. Os médicos foram claros. Eu precisaria de ajuda. Não poderia mais morar sozinha. Foi quando Marcela apareceu no hospital. Fazia 4 meses que eu não via minha filha. 4 meses. Ela chegou apressada, estressada, com aquela cara de quem tinha 1000 problemas para resolver. Nem me abraçou direito. Só perguntou: como é que a senhora foi fazer uma besteira dessas, mãe? Como se eu tivesse escolhido cair. Como se eu tivesse escolhido envelhecer. As conversas no hospital foram tensas. Marcela falava ao telefone o tempo todo. Discutia com Fernando. Os filhos precisavam dela. O trabalho estava exigente. A casa estava uma bagunça. E eu era mais um problema na lista. Ela disse que não podia me levar para a casa dela, que não tinha espaço, que os meninos precisavam do quarto de hóspedes para estudar, que Fernando trabalhava em casa e precisava de silêncio. Eu disse que entendia, mas eu não entendia. Como é que uma mãe que criou a filha sozinha, que trabalhou até os dedos sangrarem, que abriu mão de tudo, não tinha espaço na vida dessa filha? Foi então que Marcela apresentou a solução. Mamãe, eu encontrei uma casa perfeita para a senhora. É de uma amiga minha que vai viajar por 6 meses. A casa fica vazia e a senhora pode ficar lá. Tem tudo o que a senhora precisa. E fica pertinho de um hospital, caso aconteça alguma coisa. Ela falava rápido demais. Os olhos não encontravam os meus. Eu conheço minha filha. Eu sei quando ela está escondendo algo. Mas o que eu podia fazer? Eu não tinha escolha. E assim, em uma tarde de outubro, Marcela me buscou no hospital e a levou para aquela casa. A casa ficava em um bairro que eu não conhecia. As ruas eram silenciosas, silenciosas demais. Não havia crianças brincando. Não havia vizinhos nas calçadas. Só casas fechadas e um silêncio pesado. A casa em si era grande, velha. A pintura estava descascando nas paredes. O jardim, completamente abandonado. É aqui, mãe, Marcela disse, estacionando o carro. Eu olhei para aquela casa e senti um frio na espinha. Algo não estava certo. A porta principal rangia ao abrir. O cheiro de mofo invadiu as narinas de Helena. Por dentro, a casa era escura. As cortinas estavam todas fechadas. Os móveis, cobertos com lençóis brancos, pareciam fantasmas esperando no escuro. Marcela, você tem certeza que está tudo bem aqui? Essa casa parece abandonada há anos. Não seja dramática, mãe. A dona só não vem aqui há alguns meses. Mas está tudo funcionando. Olha, tem luz, tem água. E eu trouxe comida suficiente para a senhora. Marcela me ajudou a subir as escadas até o quarto. Deixou 2 sacolas de supermercado na cozinha. Colocou o número de um cuidador na geladeira. E então, aconteceu. Ela olhou para o relógio. Mãe, eu preciso ir. Os meninos saem da aula daqui a pouco. Já, mas você acabou de chegar. Eu volto amanhã, tá bom? A senhora tem meu número. Qualquer coisa, me liga. Ela me deu um beijo rápido na testa. Tão rápido que mal senti. E saiu. Eu fui até a janela e vi o carro dela desaparecer na rua. E foi nesse momento que eu percebi. Ela não ia voltar amanhã. Ela não ia voltar nunca mais. Eu fiquei parada naquela janela por quanto tempo? Ela não soube dizer. Talvez minutos. Talvez horas. O céu foi escurecendo e, com ele, a casa foi ficando cada vez mais sinistra. A solidão que ela sentia em sua própria casa era diferente desta. Aquela era uma solidão conhecida, em um lugar familiar. Esta era uma solidão opressiva, pesada, assustadora. Quando o sol se pôs completamente, tentei acender as luzes. Algumas funcionavam, outras não. A casa ficou cheia de sombras estranhas. Cada canto escuro parecia esconder algo. Tentei ligar para Marcela. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Ela não atendeu. Mandei mensagem. Nada. Foi quando o medo realmente começou. A primeira noite em uma casa estranha é sempre difícil. Mas imagine você, com 78 anos, recém-operada, em uma casa velha e escura, completamente sozinha,
sentindo que foi abandonada pela única pessoa que você tem no mundo. Eu não consegui comer naquela noite. Tentei. Abri uma das sacolas que Marcela deixou. Tinha pão, frios, algumas frutas. Mas a comida não descia. Tinha um nó na garganta que não me deixava engolir. Subi para o quarto. As escadas rangiam a cada passo. O quarto era grande, com uma cama antiga de casal no centro. O colchão estava duro, com cheiro de guardado. Deitei e fiquei olhando para o teto. As sombras dançavam lá em cima, projetadas pela luz fraca da luminária. E então, começaram os barulhos. Casas velhas fazem barulho. Isso é normal. A madeira que estala, os canos que gemem, o vento que bate nas janelas. Mas quando você está sozinha, com medo, cada barulho se transforma em algo sinistro. Primeiro foi um rangido que parecia vir do andar de baixo. Depois, passos. Ou seria a minha imaginação? Meu coração disparou. Tentei me acalmar. É só a casa velha, eu repetia para mim mesma. Mas então ouvi outro som. Como se algo tivesse caído na cozinha. Gelei na cama. Alguém estava na casa comigo. Eu fiquei paralisada. Minutos se passaram. Ou eram horas. O tempo parecia ter parado. Eu precisava fazer xixi, mas tinha medo de sair da cama, de colocar os pés no chão frio. E se houvesse alguém esperando embaixo da cama? Eu sei que parece bobagem. Uma mulher da minha idade tendo medo de monstro debaixo da cama. Mas o medo não tem idade. E naquela noite, eu era uma criança novamente. Assustada. Sozinha. Desamparada. Finalmente juntei coragem. Acendi a luz do abajur. Olhei para baixo da cama. Nada. Fui até o banheiro. Cada passo era uma tortura. O corredor era longo e escuro. Voltei correndo para a cama e me cobri até o pescoço. Não dormi naquela noite. Fiquei acordada até o sol nascer, ouvindo cada barulho, cada rangido, cada sussurro do vento. Quando os primeiros raios de sol entraram pela janela, eu senti um alívio momentâneo. A casa parecia menos assustadora com a luz do dia. Mas o abandono continuava lá. Pesado. Real. Desci as escadas com dificuldade. Meu quadril doía. Precisava tomar os remédios, mas nem sabia onde Marcela tinha colocado. Procurei na cozinha. Nas sacolas. Nada. Foi quando vi o bilhete na geladeira. Um bilhete, escrito às pressas, com a letra de Marcela. Mãe, os remédios estão no armário do banheiro. Tem comida para uma semana. Qualquer coisa, liga para o número que deixei. Beijos, Marcela. Beijos, Marcela. Não tinha um eu te amo. Não tinha um cuida-se bem. Não tinha um eu volto logo. Só, beijos, Marcela. Naquele momento, eu finalmente entendi. Minha filha não tinha me deixado ali para me ajudar. Ela tinha me deixado ali para se livrar de mim. Eu chorei. Chorei como não chorava há anos. Lágrimas de dor, de traição, de abandono. Lágrimas que carregavam décadas de sacrifício não reconhecido, de amor não correspondido. Mas as lágrimas secam. E quando secam, a gente precisa decidir o que fazer. Eu poderia ter ligado para a polícia. Poderia ter ligado para algum parente distante. Poderia ter tentado sair daquela casa. Mas para ir aonde? Para voltar para minha casinha vazia. Para impor minha presença na casa de uma filha que claramente não me queria. Então decidi ficar. Ao menos por enquanto. Ao menos até entender o que estava acontecendo. Porque eu sabia que havia algo mais naquela história. Algo que Marcela não estava me contando. E eu ia descobrir o quê? Os meus primeiros dias naquela casa foram uma mistura de adaptação forçada e investigação silenciosa. Eu comecei a explorar a casa durante o dia. Era uma casa grande, com 3 quartos, 2 banheiros, uma sala enorme e uma cozinha que parecia não ser usada há muito tempo. Todos os móveis estavam cobertos. Quando eu tirava os lençóis, encontrava móveis caros, antigos, bem conservados. Não eram móveis de alguém que tinha simplesmente viajado por 6 meses. Eram móveis de alguém que tinha deixado aquela casa há muito mais tempo. Eu comecei a perceber outros detalhes estranhos. Não havia fotografias nas paredes. Nenhuma marca pessoal. A casa era como um cenário vazio, esperando por atores que nunca chegaram.
No terceiro dia, encontrei uma porta trancada no corredor do segundo andar. Tentei abrir. Nada. A fechadura estava enferrujada. Porque aquele quarto estava trancado. Durante esses dias, Marcela não ligou, nem mandou mensagem. Eu tentei entrar em contato várias vezes. As ligações caíam direto na caixa postal. Eu liguei para a casa dela. Fernando atendeu. Alô, Fernando. É a Helena. Posso falar com a Marcela? Houve uma pausa longa. Desconfortável. Ela não está aqui agora, dona Helena. Está trabalhando. Mas, Fernando, eu tentei o celular dela e... Olha, dona Helena, ela está muito ocupada. Eu vou falar para ela te ligar quando ela chegar, tá bom? E desligou. Rápido. Frio. Como se eu fosse um incômodo. A sensação de abandono ia se intensificando. Não era mais apenas uma sensação. Era um fato concreto. Marcela tinha me colocado naquela casa e havia simplesmente desaparecido. Eu passei a me perguntar: o que eu fiz de errado? Por que minha filha me odeia tanto? Será que fui uma mãe ruim e nunca percebi? Eu revivia cada memória, cada momento da criação dela, procurando o erro, procurando a falha, mas não encontrava. Ou talvez eu não quisesse encontrar. No quinto dia, algo mudou. Eu estava na cozinha, tentando preparar um chá, quando ouvi o som de um carro parando na frente da casa. Meu coração disparou. Seria Marcela. Ela finalmente tinha vindo me ver. Corri até a janela. Mas não era o carro dela. Era um carro preto, grande. Um homem saiu. Terno escuro. Maleta na mão. Ele olhou para a casa. Conferiu algo no celular. E começou a caminhar em direção à porta. Eu fiquei paralisada. Quem era aquele homem? Deveria abrir a porta. A campainha tocou. Uma vez. 2 vezes. 3 vezes. Dona Helena. Dona Helena, eu sei que a senhora está aí. Sou o advogado da família. Preciso falar com a senhora. Advogado? Que advogado? Que família? Abri a porta, mas deixei a corrente de segurança colocada. Quem é o senhor? Meu nome é Dr. Martins. Sou o advogado responsável pelo inventário desta casa. A senhora é Helena Cristina dos Santos. Sim, mas que inventário? Esta casa é de uma amiga da minha filha. O homem me olhou com uma expressão estranha, entre piedade e desconforto. Senhora, esta casa não é de nenhuma amiga. Esta casa pertencia à sua sogra, Lúcia dos Santos, a mãe do seu ex-marido. O meu mundo girou. A mãe de Roberto. A mulher que ela não via há mais de 40 anos. A mulher que, quando Roberto abandonou a família, também sumiu de suas vidas. Isso não pode estar certo. Lúcia mora em São Paulo. Ela? Senhora, Lúcia faleceu há 3 anos e deixou esta casa como herança. O inventário está sendo processado há 2 anos e meio. Sua filha, Marcela, é uma das herdeiras. Minha cabeça estava girando. Nada fazia sentido. Mas o que eu estou fazendo aqui então? O advogado hesitou. Eu não posso falar sobre isso, senhora. Mas eu aconselho a senhora a conversar seriamente com sua filha. E foi embora, deixando-me com mais perguntas do que respostas. Eu fechei a porta e me encostei nela. As pernas fraquejaram. Eu deslizou até o chão, sentando-se no hall de entrada frio. Tudo estava conectado. A casa misteriosa, o abandono repentino, a falta de contato de Marcela. Mas como? Por quê? E foi então que eu decidi. Eu ia descobrir a verdade. Eu ia abrir aquela porta trancada no segundo andar. Porque agora eu sabia. Os segredos desta casa eram também os segredos da minha família. E eu tinha todo o tempo do mundo para descobri-los. Determinação. Às vezes ela vem da raiva. Às vezes do desespero. No meu caso, veio de ambos. Eu não era mais aquela velhinha frágil que tinha entrado naquela casa 5 dias atrás. A dor do abandono tinha dado lugar a algo diferente. Algo mais forte. Eu queria respostas. E eu ia consegui-las. Eu passei o resto daquele dia procurando algo que pudesse abrir a porta trancada. Vasculhei todos os armários, todas as gavetas, todos os cantos da casa. Na garagem, coberto por uma lona velha,
encontrei uma caixa de ferramentas. Estava enferrujada, mas tinha o que eu precisava, um pé de cabra. Não era ideal, mas ia funcionar. Enquanto a tarde caía, eu subia as escadas pela 10ª vez naquele dia. Minha perna ainda doía, mas eu mal sentia mais. A adrenalina era mais forte que a dor. Fiquei olhando para aquela porta. Branca. Simples. Mas por trás dela, eu sabia, havia respostas. Coloquei o pé de cabra na fresta entre a porta e o batente. Fiz força. 1 vez. 2 vezes. Na 3ª vez, a fechadura cedeu. A porta se abriu com um rangido alto que ecoou pela casa toda. E o que eu vi lá dentro mudou tudo. O quarto estava escuro. Poeira flutuava no ar, iluminada pelo último raio de sol que entrava pela janela. Ao contrário do resto da casa, este quarto não estava vazio. Estava cheio de vida. Ou melhor, de memórias de uma vida. Era um quarto de criança. Ou tinha sido, uma vez. Havia uma cama pequena, com lençóis cor-de-rosa, cobertos por uma camada espessa de poeira. Brinquedos espalhados pelo chão. Bonecas antigas, um cavalo de balanço de madeira, livros infantis nas prateleiras. E na parede, fotografias. Dezenas delas. Eu caminhei lentamente pelo quarto, como se estivesse em um museu. Cada objeto contava uma história. Uma história que eu não conhecia. Peguei uma das fotografias da parede. Era de uma menina. Talvez 6 ou 7 anos. Cabelos castanhos em tranças. Sorriso tímido. Ao lado dela, na foto, estava Lúcia, a minha ex-sogra. Mais jovem, sorridente. E do outro lado, Roberto, meu ex-marido. O homem que me abandonou. Os 3 pareciam felizes. Eu virei a foto. No verso, escrito à mão, Laura, 6 anos. Dia na pracinha com vovó Lúcia e papai. Setembro de 1995. Laura. Eu fiz as contas rapidamente em minha cabeça. Quando Roberto me deixou, era 1982. Esta foto é de 1995. 13 anos depois. 13 anos depois, Roberto tinha uma filha. Uma filha de 6 anos. O que significava que ele tinha outra família. Quando ainda estava comigo. Quando ainda era casado comigo. A sala girou. Eu me sentei na cama empoeirada, ainda segurando a fotografia. Tantos anos. Tantas perguntas sem respostas. Por que Roberto me deixou? Para onde ele foi? O que aconteceu com ele? E agora eu sabia. Ao menos parte da verdade. Ele não me deixou porque não aguentava mais. Ele me deixou porque tinha outra família. Outra filha. Outra vida. E Marcela? Marcela tinha uma meia-irmã que ela nunca conheceu. Ou conheceu? Será que Marcela sabia de tudo isso? Eu passei horas naquele quarto, olhando cada foto, lendo cada carta, abrindo cada caixinha de memórias. A história foi se montando como um quebra-cabeça macabro. Roberto viveu com Lúcia e Laura até 2003. Depois, ele também as abandonou. Simplesmente sumiu, como fez comigo. Lúcia criou Laura sozinha, assim como eu criei Marcela. Mas ao contrário de mim, Lúcia tinha dinheiro. Muito dinheiro. Herdado da família. Esta casa era dela. E mais 3 propriedades em São Paulo. Mas onde estava Laura agora? O que aconteceu com ela? Eu continuei procurando. E encontrei, no fundo de uma gaveta, um recorte de jornal. Jovem de 23 anos morre em acidente de carro na rodovia Fernão Dias. Laura dos Santos, estudante de medicina, perdeu o controle do veículo na madrugada de sábado. Polícia investiga se houve excesso de velocidade. A data, março de 2012. Laura morreu aos 23 anos. Jovem, com toda uma vida pela frente. E de repente, tudo começou a fazer sentido. Lúcia perdeu a filha em 2012. Viveu sozinha nesta casa grande e vazia por mais alguns anos. E morreu em 2022, segundo o advogado. Quando morreu, deixou tudo para seus herdeiros. E quem eram os herdeiros? Os netos de Roberto. Seus únicos descendentes vivos. Lucas e Ana. Os filhos de Marcela. Ou melhor, deixou tudo para Marcela, como tutora legal das crianças. E de repente eu entendi tudo.
Marcela sabia da herança. Ela tinha descoberto sobre Laura, sobre Lúcia, sobre toda esta história secreta. E ela me trouxe para cá, para esta casa. Por quê? Porque esta casa era dela agora. Ou ia ser, assim que o inventário terminasse. Ela me colocou aqui não por gentileza, não porque se importava comigo. Ela me colocou aqui porque eu era um problema, um peso. E esta era uma solução temporária. Longe dela. Longe da vida perfeita que ela construiu. Escondida. Eu preciso contar o resto desta história sozinha. Porque o que aconteceu depois, o que eu descobri, precisa sair da minha boca, das minhas palavras, da minha dor. Sentei-me naquela cama empoeirada, no quarto da menina que nunca conheci, minha enteada que nunca soube que existia, e chorei. Mas não eram lágrimas de tristeza. Não mais. Eram lágrimas de raiva. Vocês sabem quanto tempo uma mãe aguenta. Quanto peso ela consegue carregar antes de quebrar. Eu achei que não havia limite. Eu achei que o amor de mãe era infinito, incondicional, inabalável. Mas eu estava errada. Porque naquela noite, naquele quarto cheio de fantasmas e segredos, algo dentro de mim morreu. O amor cego que eu tinha pela minha filha simplesmente acabou. E sabe o que nasceu no lugar dele? Determinação. A determinação de descobrir toda a verdade. Não importava o quanto doesse. Levantei-me daquela cama. Sequei meu rosto. E comecei a vasculhar cada centímetro daquele quarto com um objetivo: encontrar a conexão. Como Marcela descobriu sobre tudo isso? E mais importante, o que mais ela estava escondendo de mim? Encontrei uma caixa embaixo da cama. Uma caixa de sapatos velha, amarrada com um barbante desgastado. Minhas mãos tremiam quando desfiz o laço. Dentro havia cartas. Dezenas de cartas. Amareladas pelo tempo, com aquele cheiro de papel antigo. Peguei a primeira. O envelope estava endereçado a Lúcia. Mas o remetente era Marcela. Minha filha. Querida vovó Lúcia. Vovó. Ela chamava a Lúcia de vovó. A carta era de 2015. Marcela tinha 36 anos. Já era casada. Lucas tinha 4 anos. Ana acabava de nascer. Comecei a ler, e cada palavra era uma facada no meu peito. Querida vovó Lúcia, obrigada por me receber em sua casa no último fim de semana. Foi maravilhoso finalmente conhecer a senhora pessoalmente, depois de tantos anos só conversando por telefone. Lucas adorou o quarto da tia Laura. Ele ficou encantado com os brinquedos que a senhora guardou. A senhora tem razão. Ele tem os olhos do vovô Roberto. Os mesmos olhos que eu tenho, que Laura tinha. Olhos da família. Eu queria pedir desculpas novamente por não ter contado para minha mãe sobre nosso contato. Mas a senhora entende, né? Ela nunca conseguiu superar o abandono. Ela carrega tanta amargura do vovô Roberto. Se ela soubesse que eu encontrei a senhora, que eu descobri sobre Laura, sobre toda a história, ela não ia entender. Ela ia achar que estou traindo a memória dela, do sofrimento dela. Mas eu não estou traindo ninguém. Eu só quero conhecer minha família completa. Quero que meus filhos conheçam suas raízes. A senhora é a única avó que eles têm de verdade. Minha mãe, bem, a senhora sabe. Ela está ficando velha, amargurada, difícil. Sempre reclamando, sempre se fazendo de vítima. Às vezes eu penso que seria melhor se... Eu não consegui terminar de ler essa frase. Minhas mãos tremiam tanto que a carta caiu no chão. Minha filha, minha própria filha, falando de mim como se eu fosse um peso, um estorvo. Velha, amargurada, difícil. Peguei outra carta. De 2017 desta vez. Vovó Lúcia, sinto muito pela senhora estar doente. Eu queria poder ajudar mais, mas o Fernando não sabe de nada sobre a senhora e eu não posso explicar agora. Quando a senhora melhorar, prometo que vou levar as crianças para visitá-la. Sobre o que conversamos no telefone, sim, eu aceito. Quando chegar a hora, eu cuidarei do inventário. Afinal, sou a única família que a senhora tem agora. E sim, concordo que é melhor minha mãe não saber de nada disso. Seria complicado demais explicar. Será que vocês conseguem entender o que eu estava sentindo? Durante todos esses anos, enquanto eu achava que estava criando uma relação com minha filha,
visitando-a quando ela permitia, cuidando dos netos nas raras ocasiões em que ela precisava. Ela tinha uma vida inteira secreta. Ela conhecia Lúcia, visitava Lúcia, levava meus netos para conhecerem aquela casa, aquele quarto, aquela história que era minha também, mas da qual eu fui excluída. E mais, ela tinha aceitado ser a herdeira. Tinha planejado tudo. A última carta que encontrei era a mais recente, de janeiro de 2024, apenas 2 meses antes da minha queda. Já faz mais de 1 ano que a senhora se foi, vovó Lúcia, mas ainda escrevo para a senhora como se pudesse ler. O advogado disse que o inventário está quase concluído. Em alguns meses, a casa será oficialmente minha. Bem, dos meninos, tecnicamente. Mas eu serei a administradora até eles completarem 18 anos. O problema é minha mãe. Ela está ficando cada vez mais frágil, mais dependente. E eu não sei o que fazer com ela. Fernando deixou claro que ela não pode morar com a gente. A casa é pequena, os meninos precisam de espaço, e sinceramente, eu não aguento mais. Ela liga todo dia. Reclama de tudo. Quer atenção constante. Às vezes eu penso, se eu pudesse simplesmente colocá-la em algum lugar, longe, onde ela ficasse segura, mas sem ser minha responsabilidade direta. A casa da senhora está vazia. Tecnicamente ainda não é minha, mas o advogado disse que posso usá-la. Será que seria errado colocá-la lá, sozinha, só por um tempo, até eu decidir o que fazer? Eu sei que a senhora diria que sim, que eu tenho o direito de viver minha vida, que eu já fiz o suficiente, que ela teve sua chance de ser feliz e não conseguiu. Agora é minha vez. Obrigada por sempre me entender, vovó. A senhora foi mais mãe para mim nesses últimos anos do que a minha própria mãe foi na vida toda. Essa foi a última carta, escrita 2 meses antes de eu cair e fraturar o quadril. 2 meses antes de ela executar exatamente o plano que tinha descrito nessa carta. Hoje é abril de 2025. 6 meses desde aquele dia terrível em que Marcela me trouxe para esta casa. Voltei para minha casinha. Marcela me ajudou a contratar uma cuidadora que vem 3 vezes por semana me ajudar com as coisas mais pesadas. Ela mesma me visita toda semana. Às vezes com os netos, às vezes sozinha. Nossa relação não é perfeita. Ainda temos momentos difíceis. Ainda há mágoas que não cicatrizaram completamente. Mas estamos tentando. De verdade. Ela me contou que o inventário finalmente foi concluído. A casa é oficialmente dela agora. Ou melhor, um fundo em nome de Lucas e Ana, administrado por ela. Me perguntou o que ela deveria fazer com a casa. Vende, eu disse. Aquela casa tem energia pesada demais. Muita dor. Muito passado. Ela concordou. A casa foi colocada à venda no mês passado. Com parte do dinheiro da venda, Marcela está criando um fundo para pagar minha cuidadora e garantir que eu tenha tudo o que preciso. Ela insistiu nisso, mesmo eu tendo dito que não era necessário. Mãe, eu quero fazer isso. Por favor, me deixa. E eu deixei. Porque às vezes, a gente precisa deixar as pessoas consertarem seus erros do jeito delas. Lucas e Ana vêm me ver agora. De verdade. Ficam a tarde inteira às vezes, me fazendo perguntas sobre quando a mãe deles era criança, sobre como era a vida antigamente. No último domingo, Ana trouxe um desenho que fez na escola. Era de uma família. Ela, o irmão, os pais e uma vovó sorrindo no meio de todos. Esse é meu projeto de família, vovó. A professora disse que família é quem a gente ama. E eu te amo. Chorei quando ela me deu aquele desenho. Chorei porque era tudo que eu sempre quis. Ser vista, ser amada, ser parte da vida deles. Às vezes eu penso em Roberto, no homem que ele era, na doença que o destruiu, nas vidas que foram afetadas por algo que ninguém entendia. Penso em Lúcia, sozinha naquela casa grande, carregando a dor de ter perdido uma filha. Penso em Laura, que eu nunca conheci, mas que de alguma forma estranha faz parte da minha história. E penso em Marcela, minha filha complexa, imperfeita, mas que está tentando ser melhor. Então, o que eu aprendi com tudo isso? Aprendi que a vida raramente é preto e branco, que as pessoas são complicadas, que o amor pode coexistir com a dor
e que perdão não significa esquecer. Aprendi que guardar rancor é como tomar veneno. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei.